em 1 João, no capítulo 4. Vamos ficar em pé nesse momento para a gente ler a palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós vamos estar compartilhando nessa noite sobre o amor no Evangelho. O amor no Evangelho. Glória a Deus. Depois você poderá ver essa mensagem no YouTube, no nosso canal no YouTube, Marcos Castro Ferreira. Acesse, aperte o sininho e se inscreva. Nós queremos chegar a mil inscritos. Amém. Vamos lá então. 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Obrigado, vocês podem assentar. Glória a Deus. Vamos então refletir sobre esse tema nessa noite, o amor no Evangelho. Semana que vem nós pregamos mais ou menos uns 20 e poucos minutos, semana passada, quero dizer, né? E estou quase igual Deus aqui. Tanto faz o presente, passado, futuro, a mesma coisa, né? E hoje nós vamos pregar um pouco mais, amém? Talvez umas 2 horas. Tá bom, Rodrigo? 2 horas de pregação a você? Amém. Muito bem. Em 1 Coríntios 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Então o amor, ele é maior do que a fé e a esperança, porque nós sabemos que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não é esperança, Deus não é fé, mas Deus é amor. E como Deus é eterno, o amor é eterno. Então o amor, ele é maior do que a fé e a esperança. A esperança e a fé são dons que recebemos de Deus, mas tanto a fé e a esperança, eles vão se cumprir, eles vão chegar ao seu final. Mas o amor é eterno. Então permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. A Bíblia fala muito sobre o amor. Jesus não só viveu o amor, mas Jesus também falou muito sobre o amor. Mas existe muitas formas de amor que é contra aquilo que Deus apresenta na sua palavra como amor. A Bíblia diz, por exemplo, que não devemos amar o mundo, porque o mundo passa e com ele as suas paixões, suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Também Jesus disse que não tem como nós servirmos ou amarmos a Deus e a Mamon, porque nós iremos agradar a um e desagradar a outro. Então devemos amar a Deus acima de qualquer outra coisa, e acima de Mamon, e acima do dinheiro. Devemos amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, acima de Mamon, acima do dinheiro. Então nós queremos falar sobre 7 verdades, 7 maneiras que o Evangelho nos ensina sobre o amor. A primeira é que o amor a Deus no Evangelho nos ensina a adorá-lo, nos leva a adorá-lo. Quando é apresentado o amor no Evangelho,
isso é um caminho, é uma direção, é um chamamento para que nós adoremos a Deus. Então, adorar a Deus não pode ser para o cristão algo como se fosse uma obrigação, ou que o cristão adore a Deus porque tem medo de Deus. Nós sabemos que no paganismo as pessoas fazem sacrifício para aplacar a ira de um Deus ou a ira de deuses. Então, muitas vezes no paganismo as pessoas adoram a Deus por causa do medo. Mas o Deus que é revelado na Bíblia nos chama a adorá-lo não por causa do medo, não por causa simplesmente de um dever, mas muito mais do que isso. A Bíblia apresenta um Deus que nós devemos amá-lo, devemos adorá-lo acima de todas as coisas, por causa do seu amor. Você pode dizer glória a Deus? Então, adorar como obrigação ou como medo é uma adoração pagã, não é uma adoração cristã. Em João 4, 24, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, se não houver uma adoração partindo do nosso coração que ama a Deus, a nossa adoração não chega na presença de Deus, não é recebida por Deus no seu trono de glória, não alcança a Deus. O Deus de amor só recebe adoração provinda de um coração que já recebeu o seu amor e assim pode devolver para Ele, e assim pode retornar para Ele. Somente um coração que recebeu o amor de Deus pode, na verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode dizer amém, querido? 1 Coríntios 13, 3 diz assim: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então o Senhor está buscando um coração e uma atitude de amor para com Ele, de cada um de nós. A adoração cristã é fruto da compreensão do Evangelho e o que significou para alguém ter recebido o perdão de Deus em Jesus. Em Lucas 7, 36 e 47, diz assim a palavra de Deus. Escute bem. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgar-te bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então essa história contada em Lucas 7, nos mostra que aquele que sabe de si mesmo que é muito pecador,
sabe de Deus também que é muito perdoado. E quem sabe que é muito pecador e é muito perdoado por Deus, por causa dos seus pecados, é alguém que muito vai amar a Deus, é alguém que muito vai adorar a Deus, é alguém que muito vai ter uma devoção para Deus. Mas aquele que não se sente muito perdoado, aquele que se acha talvez não muito carente do perdão de Deus, não muito carente da misericórdia de Deus, com certeza esse vai muitas vezes desprezar a adoração a Deus, vai desprezar o culto a Deus, vai desprezar a entrega para Deus. Que muito sabe que foi perdoado, muito vai amar a Deus, servir a Deus. Então a matemática do Evangelho é muito simples. Nós amamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Você pode dizer amém? Então, a nossa adoração é fruto do amor que recebemos de Deus, é fruto da graça que recebemos de Deus. Então, em consequência disso, nós retornamos esse amor, essa dádiva, essa oferta novamente para Deus, através do nosso culto e através da nossa adoração. Quando estão entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. A segunda razão que demonstra o amor no Evangelho, a razão do cristão amar e servir as pessoas é o Evangelho. Nós amamos as pessoas por causa do Evangelho. Nos sentimos constrangidos pelo grande amor de Deus a amar as pessoas. Em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus por nós, em Jesus, nos leva a amar as pessoas. Nós amamos as pessoas, não é porque as pessoas são boas, não é porque as pessoas merecem, mas por causa do Evangelho que nos ministrou o amor de Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, 6 a 8, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode dizer amém, querido? Então esse amor que nos leva a amar e servir as pessoas, a razão desse amor é o Evangelho. Então o Evangelho nos mostra um amor incondicional, um amor que não muda e não se acaba, independente da relação, da reação e das atitudes das pessoas pecadoras. Quando Deus nos amou, Deus não exigiu que a gente fizesse uma reforma em nossa vida. Deus não exigiu que o fumante deixasse de fumar, que o adúltero deixasse de adulterar, que o assassino deixasse de matar, que o mentiroso deixasse de mentir. Quando Deus demonstrou o seu amor, Ele não exigiu de nós alguma coisa para depois mostrar que nos amava, mas pelo contrário, nós éramos ímpios, pecadores, e Jesus veio e morreu por nós nessa situação. Então o Evangelho nos mostra esse tipo de amor. Então, nós amarmos alguém não depende do que ela faz ou deixa de fazer, mas depende dessa compreensão que nós recebemos de que nós somos amados por Deus de maneira incondicional, e dessa mesma forma nós devemos amar o nosso semelhante. Você pode dizer amém? Então é o Evangelho que nos leva a amar as pessoas, não é propriamente a atitude ou a falta de atitude das pessoas. Terceiro, o amor é requisito para termos relacionamento com Deus e as pessoas. Se temos em nós o amor de Deus em nossa vida, naturalmente nós vamos amar as pessoas que estão ao nosso lado. Em Mateus 6, 14, 15... porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então a única razão de nós chegarmos a Deus é o amor de Deus. Se Deus não tivesse nos amado, nós não teríamos condições de nos aproximar dele e de chegarmos a ele. A razão que vai fazer com que as pessoas se aproximem de nós e que nós nos aproximemos das pessoas é esse amor de Deus. Para que haja relacionamento entre nós e Deus é preciso o amor. Para que haja relacionamento entre nós é preciso o amor. E aqui o amor é demonstrado pelo perdão. Deus nos perdoou e nos deu acesso a Ele em Jesus. Da mesma forma, nós só continuaremos relacionamento se nós aprendermos a perdoarmos uns aos outros. Quando alguém se recusa a perdoar, quando alguém se recusa a elevar a mágoa, elevar o ressentimento, quando alguém prefere colocar a sua razão, ele está quebrando o vínculo de relacionamento. Porque enquanto nós vivemos aqui no mundo, nós viveremos com pessoas imperfeitas, nós viveremos com pessoas pecadoras. Então, a condição de nós vivermos em comunhão chama-se o perdão. Deus nos perdoou, nós podemos nos relacionar com Ele. Nós perdoamos uns aos outros, nós podemos nos relacionar uns com os outros. Então o relacionamento no Evangelho se dá através do amor de Deus. Se eu entendo que eu recebi o amor de Deus, eu tenho condições, eu tenho graça de Deus para perdoar o meu irmão. Porque os meus pecados para com Deus eram muito grandes, eu sou grato a Deus. E dessa forma eu posso perdoar as pessoas que estão ao meu redor. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém. Quarto, o amor ao próximo é uma pré-condição para o culto a Deus. Em Mateus 5, 23, 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Para podermos cultuarmos a Deus em espírito e verdade, nós precisamos amar o nosso próximo. Agora é interessante que esse versículo diz: quando trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti. Veja que não está dizendo assim: se você lembrar que você tem algo contra o irmão. Mas está dizendo, se você lembrar que o irmão tem algo contra ti. Irmãos, para alguém ter algo contra mim, às vezes as razões são as mais subjetivas, são as menos objetivas possíveis. Pode ser que na minha consciência eu não tenho nenhum resquício de que eu ofendi aquela pessoa. E mesmo assim, pode ser que aquela pessoa, ela tenha contra mim alguma coisa. Mesmo que seja algo que não tenha motivos para existir, para ser daquele jeito, mas por algum motivo se torna algo terrível, uma barreira tão grande. E a palavra está dizendo, se você tem consciência, você vem ofertar ao Senhor, no altar do Senhor, mas você tem a consciência que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, não entrega, não faz o culto, reconcilia primeiro com teu irmão e depois faz o culto a Deus, depois apresenta o culto a Deus. E aí, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20 e 21, se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
E continua: e dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Adorar a Deus odiando o seu irmão é, na verdade, uma falsa adoração. É uma adoração vazia que Deus não aceita. Quem não ama seu irmão que vê, não pode amar de fato a Deus, a quem não vê. Então o nosso amor a Deus é demonstrado pela forma como eu amo meu irmão, como eu me relaciono com meus irmãos. Aí eu demonstro a minha verdadeira adoração ao Senhor. Você pode dizer amém, querido? Quinto, nosso amor por Jesus é revelado pelo nosso amor às pessoas e não pelo culto a Deus, tornando isso mais claro. Eu vou demonstrar que em mim existe o amor de Deus, não porque eu venho para a celebração da igreja e aqui eu canto, aqui eu choro, aqui eu oro. Não é a maneira principal, não é a maneira real que eu demonstro, que eu revelo o amor de Deus. Não é através do culto. É claro que todas as pessoas que realmente amam a Deus, cultuam a Deus. Mas o culto não é a primeira maneira, a maneira principal que demonstramos o nosso amor a Deus. Mas o nosso amor a Deus, ele é demonstrado pelo nosso amor aos nossos irmãos, pelo nosso amor às pessoas ao nosso redor. Quantos estão entendendo? Diga amém. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Irmãos, quem está falando é o apóstolo São João. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmãos, olha aqui para mim. Quantas pessoas em suas vidas, quantos cristãos em suas vidas, na coreografia, na aparência, na reunião, na grande reunião da igreja, parecem que são verdadeiros adoradores. Mas quando se relaciona com seu semelhante, se relaciona com o seu próximo, ele é capaz de fazer uma compra a prazo e não pagar. Ele é capaz de dizer uma palavra para enganar o seu semelhante. E está se achando um adorador. Está se achando alguém que ama a Deus, mas não está amando o seu irmão, não está amando o seu próximo. Ele não pensa que talvez aquela irmão, aquela pessoa que vendeu aquele produto precisa receber o dinheiro para, quem sabe, comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Ele não está nem aí, ele não ama o seu semelhante. Mas é capaz de chegar no culto, levantar as mãos, derramar lágrimas e achar que é um adorador de Deus. E a Bíblia está dizendo, mentiroso. A Bíblia está chamando essa pessoa de mentirosa. E a Bíblia diz que os mentirosos são filhos do diabo. João 8,44. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Querido, as pessoas vão ver Deus na terra através do amor manifestado entre nós. Jesus disse em João 13:33, João 3:33 e 34. Eles conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Eles saberão que eu estou entre vocês quando vocês amarem uns aos outros. Então a verdadeira adoração a Deus, ela é real quando nós nos amamos uns aos outros, quando nós amamos as pessoas como Cristo nos amou. Esse é o amor do Evangelho. Você pode dizer amém, querido? Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus, que nos amou. Glória a Deus. Sexto, já estamos chegando no final. O pregador do Evangelho é servo das pessoas por amor a Cristo.
1 Coríntios 4, 5, na parte B. E nós mesmos somos vossos servos, disse o pregador São Paulo, por amor de Jesus. Quando Jesus chamou Pedro a ser um pastor de ovelhas, ser pastor de vidas, o único requisito que Jesus pediu de Pedro era se Pedro amava a Jesus. Se Pedro o amava. Pedro, tu me amas. Se tu me amas, apacenta, cuida das minhas ovelhas. O único requisito que Jesus pediu foi esse, o amor. Pedro iria cuidar das pessoas, não por causa das pessoas, mas por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Se tu me amas, cuida daquilo de mais precioso eu tenho na terra, da minha herança na terra, do meu tesouro na terra, das minhas ovelhas na terra. Cuida das minhas ovelhas. Queridos, o que deve levar uma pessoa a pregar o Evangelho, a falar de Jesus, a ser um evangelista, a ser um mestre da palavra, um apóstolo, a ser uma testemunha com as suas palavras, é o amor. O que deve nos levar a falar de Jesus é o amor de Deus queimando em nosso coração. O amor de Deus vivo dentro de nós deve nos levar a anunciar Jesus. Irmãos, se o amor de Deus não estiver em nosso coração, nós vamos desistir. Se o amor de Jesus não estiver vivo em nosso coração, nós não vamos continuar falando de Jesus às pessoas. Porque o primeiro que não aceitar, o primeiro que rejeitar, o primeiro que parece que aceita, mas não aceita, vai nos fazer desistir. Porque nós vamos achar que as pessoas são ingratas, nós vamos achar que as pessoas não valorizam, e então nós vamos achar que não vale a pena. Então qual é a razão? Estamos fazendo por causa das pessoas. Mas o Evangelho nos ensina a fazer por causa de Jesus. Então nós iremos continuar falando de Jesus, testemunhando de Jesus, pregando Jesus, por causa do próprio Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa do propósito de Cristo Jesus, para tornar o nome dele engrandecido, afamado, glorificado. Você pode dizer amém, querido? A causa de falarmos do Evangelho, da palavra, é o Senhor Jesus. Servimos as pessoas por amor a Jesus. Servimos o nosso próximo por amor a Jesus, por causa de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz que se você pregar o Evangelho, se você quer ser um evangelista, um pastor, um apóstolo, um mestre, isso é excelente. Esse desejo que você tem de falar de Jesus é algo maravilhoso. Mas não adianta apenas você querer falar de Jesus. A sua motivação tem que ser o amor dele em você. Sua motivação tem que ser glorificar a ele, amar a ele, revelar a ele, bendizer a ele, exaltar a ele, independente das reações e da atitude das pessoas. Eu me lembro que Deus chamou Jeremias para ser profeta. E o Senhor escolheu Jeremias ainda no ventre da sua mãe. E Jeremias, ele não queria ser profeta. Ele se achava despreparado para tão nobre ofício. Mas Deus disse: eu chamei você. Não diga que você não é capaz, não diga que você não pode. Você pode, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca, eu vou te usar. Mas desde o início, Jeremias recebeu uma palavra de Deus: eu te coloco não só para levantar, mas também eu te coloco para derrubar. Eu te coloco não só para encorajar, mas também eu te coloco para trazer juízo sobre as nações.
O ministério de Jeremias foi um ministério difícil, mas ele não desistiu, porque ele tinha convicção que Deus o havia chamado. E ele foi profeta numa época, irmão Cláudio, que não tinha só coronavírus. Tinha coronavírus, tinha fome e tinha guerra. Tudo ao mesmo tempo. Israel foi levado cativo. E ele foi profeta no tempo de muita dificuldade. Mas por amor ao chamado, por amor a Deus, Jeremias cumpriu o seu chamado até o fim da sua vida. Aquele que tem o chamado, aquele que tem o amor de Deus, aquele que compreendeu o evangelho, aquele que leva a mensagem às pessoas, às vidas, não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, ele vai até o fim, porque ele está fazendo por causa de Jesus, ele está fazendo por causa do amor de Jesus, e nada vai detê-lo. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E o sétimo ponto, e último, o evangelho exalta em Jesus a maior qualidade de todas. O evangelho em Jesus exalta o amor de Deus. Aleluia. O amor de Deus, na sua revelação total, é demonstrado na pessoa de Jesus. 1 João 4, 8 a 10. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Uma coisa a gente tem que compreender: os nossos pecados nos colocaram debaixo da ira de Deus. Deus odeia o pecado, Deus é santo. Mas a Bíblia diz que Deus, no versículo seguinte que nós vamos ler, Deus teve paciência de não trazer o juízo sobre a humanidade, porque ele já tinha preparado o dia que o seu Filho viria para ser a propiciação, para receber sobre si a ira de Deus, na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, ser a oferta aceita por Deus, para que nós tivéssemos perdoado os nossos pecados, e nós tivéssemos acesso a Deus, e nós tivéssemos o perdão de Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 3, 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Deus, pelo seu amor, nos torna justos diante dele, apesar de sermos pecadores, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi proposto para propiciação pela fé no seu sangue. O sangue de Jesus foi o sacrifício aceito por Deus por nossos pecados. O sangue de Jesus derramado foi a ira de Deus se consumando sobre o seu Filho Jesus. Então nisso Deus demonstrou o seu amor para conosco. E através desse sangue, Deus é favorável a nós. Através do sangue de Jesus, Deus se tornou nosso aliado para nos trazer perdão e salvação. E o versículo continua:
para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nisso é demonstrado o amor de Deus. E João 3,16 confirma isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Paulo diz: se Deus foi capaz de nos dar o seu Filho, de nos amar e nos dar Jesus, também por causa de Jesus, esse mesmo Deus nos dará todas as coisas e nos dará uma herança eterna, um galardão eterno, uma recompensa eterna. Você pode dizer glória a Deus, querido? Então, queridos, o Evangelho exalta em Jesus a maior qualidade de todas, o amor de Deus. O amor de Deus é exaltado na pessoa de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos recapitular as 7 virtudes do amor no Evangelho. Primeiro, o amor a Deus no Evangelho nos ensina a adorá-lo. 2, a razão do cristão amar e servir as pessoas é o Evangelho. 3, o amor é requisito para termos relacionamento com Deus e as pessoas. 4, o amor ao próximo é uma pré-condição para o culto a Deus. 5, nosso amor por Jesus é revelado pelo nosso amor às pessoas e não pelo culto a Deus. Grave isso. 6, o pregador do Evangelho é servo das pessoas por amor a Cristo, não as pessoas propriamente. E 7, o Evangelho exalta em Jesus a maior qualidade de todas, o amor de Deus. Como é que eu sei que Deus me ama? Quando eu olho para a cruz e vejo nela pendurado o Filho de Deus. Eu sei que Deus me ama. Não importa a minha situação financeira, não importa a minha saúde, não importa se a minha família me abandonou, se alguém me abandonou, se alguém me deixou. Não importa, eu sou amado por Deus, porque isso foi revelado quando Ele morreu na cruz por mim. Quando Jesus morreu na cruz por mim. Como estão entendendo, diga amém. Alguém pode dizer assim, sobre essa mensagem do amor no Evangelho. Alguém pode dizer assim, isso é muito bonito, mas eu não tenho como viver isso na minha vida. Como é que eu vou amar as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me maltrataram, que me violentaram, que mentiram para mim, que me enganaram? Como é que eu posso amar alguém que me feriu? Alguns poderão estar pensando assim nesse momento. Mas eu quero dizer para você nessa noite, amar assim, ninguém pode. Ninguém tem condições de viver isso por suas próprias forças. Mas Romanos 5,5 diz assim, que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado. Esse amor do Evangelho só é possível nós vivermos através do poder do Espírito Santo. Todo desafio de amar, nós podemos recorrer a Deus, a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos foi dado por causa de Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo vai nos levar a crescermos em Deus, a crescermos em amor. E a cada dia nos capacitará
para experimentarmos em nós mesmos o amor de Deus e nos fazer a expressar esse amor ao nosso semelhante. E assim, a cada dia, através do Espírito Santo, nós estamos nos tornando verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E as nossas orações e as nossas petições vão ser respondidas, porque estaremos em pleno relacionamento com Deus através do sangue de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Deus jamais pediria algo a alguém que seja difícil, se Ele mesmo não nos desse a condição e o poder para praticarmos. Se Deus nos mostra algo na sua palavra, no seu evangelho, e que às vezes parece difícil, mas Deus faz em nós o milagre da capacitação. O mesmo Deus que nos chama a fazer algo, nos dá o poder para fazer. E quando acontecer, e quando estivermos vivendo aquele milagre, nós vamos dizer: glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha vida. Alguém vai dizer assim: mas o meu coração não aceita, o meu coração se fechou. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, uma das maiores promessas da palavra de Deus é que quando o Espírito Santo vem à nossa vida, nós recebemos um novo coração. Um coração de carne, um coração ensinável pelo Espírito, pela palavra de Deus. Tem uma coisa que eu ouvi essa semana que é muito proveitoso. Os elogios que nós recebemos nos faz sentir bem, mas a correção, a disciplina nos faz crescer, nos capacita ao crescimento. Deus está nos chamando a crescer. Deus está nos chamando a crescer. E às vezes Ele vai usar a disciplina, mas a disciplina mostra que Deus nos ama, que Deus quer nos levar ao novo patamar, ao novo nível. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Cada pessoa que um líder, que um pastor pode chamar, pode ministrar, é uma pessoa que vai crescer. Mas qualquer pessoa que um líder, que um pastor não pode chamar atenção, não pode ensinar, não pode corrigir, é alguém que tem o seu crescimento debilitado, enfraquecido no processo. Quando Deus nos ministra, quando Deus fala conosco, a gente rejeita e não aceita e não se permite ser corrigido por alguém que Ele levantou para nos ensinar. Nós vamos ficar estagnados e vamos talvez decrescer. Mas quando eu recebo o amor de Deus na instrução, quando eu entendo que isso está acontecendo porque eu sou filho, porque eu sou filha, porque eu sou família, e eu abraço esse processo do amor de Deus, eu vou crescer. Eu vou ser elevado a um novo nível e a um novo patamar. Deus quer conduzir a sua igreja a uma maturidade, a um novo nível e a muitos frutos de transformação para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Você pode dizer amém, querido? Eu quero concluir dizendo o seguinte: receber o Cristo do Evangelho é receber o amor de Deus. Receber o Cristo do Evangelho é reconciliação que Deus propõe a nós. E uma vez que nós recebemos o Cristo do Evangelho, nós também recebemos as pessoas ao nosso lado.
Uma vez que somos recebidos por Deus, recebemos uma capacidade para receber as pessoas ao nosso lado. Uma vez que nós recebemos o Cristo do Evangelho, o amor de Deus, nós também somos capacitados a amar e receber as pessoas ao nosso lado.